Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, na aula passada aí vocês viram a reprodução das briófitas e pteridófitas e agora a gente vai falar das gimnospermas e angiospermas. Em relação ao ciclo reprodutivo das gimnospermas, também é um ciclo muito simples. Tem uma árvore fêmea e uma árvore macho. Essa árvore fêmea vai produzir uma estrutura reprodutiva chamada de estróbilo feminino. E a planta masculina produz uma estrutura reprodutiva chamada estróbilo masculino. E é dentro desses estróbilos que vão ter os grãos de pólen na planta macho. Esses grãos de pólen são os gametófitos jovens, que eles acabam sendo levados pelo vento em direção à oosfera, que vai estar presente dentro do estróbilo feminino. Então, esse processo que o vento leva, né, os grãos de pólen da árvore macho para a árvore fêmea, é o que a gente chama de polinização. Pois bem, depois que acontece essa polinização, que é o transporte dos grãos de pólen em direção à oosfera, vai ocorrer que esses grãos de pólen, que são chamados de gametófitos jovens, eles vão se desenvolver em gametófitos adultos, né? Eles vão ser chamados de tubo polínico. E aí ocorre todo o processo de fecundação lá dentro, e aí o óvulo, né, da árvore fêmea, quando ele for fecundado, ele vai dar origem à semente. E as sementes então vão cair no solo, germinar e gerar uma nova árvore adulta. As gimnospermas, como por exemplo que a gente viu aí as coníferas, né, os pinheiros, são árvores que já não necessitam de estar num ambiente úmido, muito úmido, né? Porque a partir das gimnospermas já acontece uma importante novidade evolutiva, que é justamente a independência da água para a reprodução. Então, enquanto você tem lá briófitas e pteridófitas restritas a ambientes úmidos, justamente porque depende da água para reproduzir, aqui em gimnospermas não. Elas já podem ocupar uma gama maior de habitats, justamente pelo fato de não depender da água para reprodução. Então, essa reprodução acontece aí pelo vento, por exemplo. E esse fato permitiu a conquista de novos ambientes, a partir do surgimento das gimnospermas. Os grãos de pólen também são uma importante novidade evolutiva, que vai ajudar nessa dispersão dessas árvores para novos ambientes, e o surgimento também da semente, que vai garantir a dispersão do embrião, que está contido dentro da semente, e a proteção desse embrião contra o ressecamento. E uma outra importante novidade evolutiva, que eu já até falei, é a anemofilia, que é o transporte desses grãos de pólen pelo vento. Bom, em relação à reprodução nas angiospermas, né, as angiospermas elas são plantas que vão produzir flores e frutos. Então aqui vamos ver algumas estruturas presentes nessas plantas. Na figura da esquerda aí, na flor, a gente tem então um pedúnculo, que nada mais é que uma haste que vai sustentar essa flor, um receptáculo floral, que é uma dilatação, e acima desse receptáculo floral a gente vai ter as sépalas. As sépalas geralmente elas são verdes nas plantas, e acima delas estão as pétalas, que aí vão possuir variadas cores. Nesse desenho, por exemplo, as pétalas estão de rosa, mas elas vão poder ter cores variadas. As flores elas são estruturas que vão abrigar os órgãos reprodutores, tanto masculinos quanto femininos. No caso, essa é uma planta monóica, né, hermafrodita, então ela possui tanto o aparelho reprodutivo masculino quanto feminino. O aparelho reprodutivo masculino ele é formado pelos estames e o aparelho reprodutivo feminino pelo carpelo. Os estames
eles são formados, como a gente pode acompanhar na figura da direita, pelo antera, que é uma região dilatada aí desses estames que vão produzir os grãos de pólen, e um filete, que é uma haste que vai sustentar essa antera. Lá na figura da direita, a gente pode perceber que o gineceu, né, o carpelo, né, o conjunto de carpelos aí forma o gineceu, o conjunto de estames o androceu. Os carpelos eles são formados por uma estrutura em cima ali que é o estigma, é justamente uma abertura por onde o grão de pólen vai se fixar. Esse estigma ele produz uma substância gelatinosa, pegajosa, melequenta, né? Justamente que facilita a adesão dos grãos de pólen. E aí o estilete, esses grãos de pólen então entra no carpelo. Os grãos de pólen, repetindo, são os gametófitos masculinos jovens. Esse grão de pólen entra então pelo estigma, desce pelo estilete e vai fecundar o óvulo. A partir do momento que ele fecundar o óvulo fecundado gera a semente. E essa parede do ovário vai gerar a parte carnosa dos frutos, aquela parte comestível dos frutos. Então, todo fruto que a gente fala que é o fruto verdadeiro, aquela parte carnosa que a gente mastiga, é a parede do ovário, que se diferenciou nessa parte carnosa. E a semente é justamente esse óvulo fecundado. Bom, existe também o que a gente chama de pseudofruto, que nada mais é que um fruto, só que além dele ser, quer dizer, além não, ao invés dele ser originado da parede do ovário, ele vai ser originado de outra parte da flor. Então, por exemplo, quando a gente pega o caju, a parte comestível aí do caju, ela é originada do pedúnculo floral. Então é um pseudofruto. Essa parte carnosa aí não é originada de parede de ovário, mas sim do pedúnculo floral. O que é o fruto mesmo, que é originado a partir da parede do ovário no caju, é a castanha do caju. Essa parte dura aí de cima. Em relação a pera, maçã, abacaxi, são todos pseudofrutos também, porque essa parte comestível não é originada da parede do ovário, ela é originada do receptáculo floral. Em relação ao ciclo reprodutivo das angiospermas, é também bastante simples. Então a gente pode ver aqui, essa figura central mostra uma flor com os carpelos, com os estames. Então esses estames vão produzir os grãos de pólen que vão ir em direção aos carpelos. E aí podem ser levados pelo vento ou por algum agente polinizador, como por exemplo algum inseto, uma abelha, por exemplo. E aí a partir do momento que esse grão de pólen entra em contato com o carpelo, ele vai originar lá o tubo polínico, realizar a fecundação. E aí quando fecundar vai formar um embrião. E novamente, o que eu falei anteriormente, esse óvulo fecundado gera semente. E a parede do ovário vai gerar a parte carnosa do fruto. Esses frutos vão ser importantes porque nos frutos as sementes estão protegidas pelos frutos e os frutos são importantes também para atrair agentes dispersores de sementes. Então esses animais, por exemplo, né, essas sementes vão ser espalhadas, pode cair no solo, germinar e gerar então uma nova planta. Bom, tem algumas novidades evolutivas nas angiospermas muito importantes. Por exemplo, o surgimento das flores. As flores são importantes porque elas produzem diferentes aromas, então isso vai atrair diferentes agentes polinizadores. Tem diferentes cores também, que é mais um atrativo para os agentes polinizadores. E as pétalas, elas vão possuir glândulas que produzem néctar, que é uma substância açucarada que vai atrair aí os agentes polinizadores, como por exemplo abelhas. Os frutos, eles são importantes para dispersar
né, garantir a dispersão das sementes por animais, né, que vão comer esses frutos e vão dispersar as sementes. O fruto também é importante, como eu falei anteriormente, para proteger o embrião que está contido dentro dessas sementes e para atrair então esses animais dispersores de sementes. As angiospermas, elas produzem flores que podem ser hermafroditas, então vai ter tanto a estrutura reprodutiva masculina, que são os estames, estrutura reprodutiva feminina, que são os carpelos, né, gineceu e androceu, né, androceu e gineceu, respectivamente. E essas plantas que são hermafroditas, a gente fala que são plantas, essas flores, né, hermafroditas, a gente fala que são flores monóicas ou monóclinas, que são aquelas flores que têm as duas casas, né, para o sexo, ou seja, produzem tanto a estrutura reprodutiva masculina quanto feminina. Aquelas flores em que a estrutura reprodutiva está separada, que é uma planta, é uma flor macho e outra flor fêmea, a gente já chama de dioica ou dióclina, né? Que são essas flores que têm ou só estames ou só carpelos. Essas plantas hermafroditas pode acontecer a autofecundação, e a autofecundação do ponto de vista genético não é muito interessante, porque ela reduz, né, a variabilidade genética. O interessante é uma flor ser fecundada por grão de pólen oriundo de outra flor, né, que vem de outra planta, para gerar variabilidade genética. Então as plantas têm algumas estratégias reprodutivas aí para evitar essa autofecundação, como por exemplo fazer o amadurecimento das estruturas reprodutivas, respectivamente estames, carpelos, em épocas do ano diferentes, ou até mesmo apresentar essas estruturas reprodutivas nas plantas que são hermafroditas em diferentes alturas. Geralmente os carpelos são mais altos do que os estames, justamente para impedir que o vento leve esses grãos de pólen de encontro aos carpelos, né, ou aos agentes polinizadores, quando estiver ali pegando esse néctar, não esbarrem nos estames e joguem os grãos de pólen em direção aos carpelos. E uma outra importante novidade evolutiva das angiospermas é o surgimento de diferentes processos, né, de polinização, que vão levar esses grãos de pólen dos estames para os carpelos. Por exemplo, pode acontecer pelo vento, né, o vento leva os grãos de pólen do estame para o carpelo, ou até mesmo por animais, né, como a entomofilia, que é por inseto, a ornitofilia, que é por aves, ou por mamíferos também, como por exemplo os morcegos, ou acontecer até mesmo pela água, né? Então, todas essas características em conjunto permitiram que as angiospermas ocupassem uma variedade de habitats, né? Ocupassem diferentes habitats, até mesmo lugares em que as próprias gimnospermas não conseguem chegar, né? Não conseguem habitar. Bom, as referências dessa aula foram retiradas todas desse livro A Poema, que é do Programa Nacional do Livro Didático, que a Escola Estadual Nila Fará adota em 2020. Então eu tirei tudo desse livro aqui.